Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, colegas da imprensa. Boa tarde às pessoas que vieram nos assistir aqui nas galerias. Vou fazer aqui uma fala que nem é a primeira vez que eu falo, mas considero importante, que é sobre o direito à comunicação. Vereador Marco Aurélio, a noção de direitos humanos, quando ela começa a aparecer na sociedade, no tempo do iluminismo, vem-se daquela fase de que alguns estudiosos chamam da primeira fase dos direitos humanos, ou dos direitos humanos civis e políticos. Outros vão chamar de direitos humanos das liberdades, ou direitos humanos negativos, que são todos aqueles direitos individuais que o Estado não viola através da omissão. Então, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, a minha liberdade de dizer o que eu quiser, de subir ali no banquinho, no Parque 13 de Maio, e falar do governador, falar do prefeito, falar dos vereadores e das vereadoras. Essa liberdade, ela depende apenas da pessoa que exerce e depende do Estado apenas que não viole. Por isso que alguns chamam de direitos negativos, que são aqueles direitos que o Estado não precisa fazer nada. Basta que o Estado permita que o direito seja garantido. Agora, com o passar do tempo, esses direitos humanos da primeira geração foram sendo ultrapassados, já começa a se falar da segunda geração de direitos humanos, o que outros estudiosos começam a chamar também de direitos humanos econômicos, culturais e sociais, outros vão chamar de direitos humanos positivos, que são aqueles direitos que o Estado precisa garantir através de políticas públicas positivas, efetivas. Então não basta o Estado dizer que as pessoas têm a liberdade de saúde, precisa garantir o direito à saúde das pessoas através de política, remédio, médico, prevenção. E todos esses direitos, da primeira, da segunda, da terceira geração, são interconectados. Não existe um direito superior ao outro. O que é que acontece? Durante muitos anos, vereador Almir, a liberdade, a comunicação era tratada como se fosse apenas uma liberdade. Então, quando se falava de comunicação, as pessoas sempre falavam apenas da liberdade de expressão, como se a minha liberdade de me expressar por conta própria desse conta da minha necessidade de me comunicar com as pessoas dentro daquilo que eu acho necessário. Só que isso hoje em dia não vale mais. Já desde a década de 80 que isso não vale mais, quando a ONU, através da Unesco, liberou um documento chamado Relatório MacBride, Um Mundo, Muitas Vozes, em que dizia que a comunicação não podia mais ser tratada como apenas uma liberdade, mas precisava ser tratada como um direito, que aos Estados partes das Nações Unidas não bastava, entre aspas, permitir que as pessoas se expressassem livremente. Eram necessárias políticas públicas que garantissem de forma efetiva e positiva o direito de cada pessoa, de cada grupo, de se comunicar como protagonista de sua própria fala. E é daí que surge a discussão da importância da comunicação pública, das políticas públicas de comunicação em todas as esferas. Essa é uma discussão, vereador Renato, muito difícil de chegar aqui no Brasil, pela nossa tradição neoliberal, pela nossa tradição de privatizar os direitos, inclusive o direito à comunicação, que foi radicalmente privatizado, especialmente durante o período da ditadura militar, mas desde sua origem, das primeiras regulamentações da comunicação, que são de 1931 e 1933, durante o governo Vargas. Isso tudinho para dizer o seguinte: Recife está devendo. E não está devendo desde hoje, está devendo desde sempre. Recife não tem política pública de comunicação. Nunca teve. Uma política que poderia ter, que se embriona talvez agora nessa gestão do prefeito Geraldo Júlio, é a Rádio Frecaneca. A Rádio Frecaneca deveria ser um instrumento não apenas para que o Poder Executivo e o Poder Legislativo se comuniquem, o que o caracterizaria como uma mídia estatal. A Rádio Frecaneca precisa ser uma rádio pública, que as pessoas, na sua diversidade do Recife, pudessem ter acesso não só a informações diversas, mas também pudessem utilizar-se dessa rádio, direto ou indiretamente, para proporcionar os debates necessários para a cidade. O debate sobre o Estado laico, o debate sobre segurança, o debate sobre o direito das mulheres, o debate sobre a questão racial, o debate sobre o direito ao esporte. Então é preciso que essa rádio se torne um instrumento efetivo de diálogo da população. É por isso que a gente está convidando para amanhã uma audiência pública. Seria muito importante a presença de todos os vereadores e todas as vereadoras. Gostaria de um esforço da bancada do governo para garantir a presença do secretário de Planejamento, que é quem está com o dinheiro na mão, é quem decide que a Prefeitura do Recife gasta 20 milhões de reais por ano com propaganda e não tem R$1 carimbado para gastar com a Frecaneca em 2017, nem em 2018, nem em 2019, nem em 2020.
Gostaria que todos e todas estivessem aqui amanhã para que a gente desse um passo importante na construção de uma política pública que garanta o direito à comunicação à população do Recife. Política essa que não existe, nem nunca existiu, mas a gente não cansará de lutar para que ela finalmente possa começar a existir. Muito obrigado.